Olá, trilheiros e trilheiras, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de Prático Constitucional, para você que quer fazer a segunda fase do OAB em Direito Constitucional. Nós estamos vendo as ações que você pode enfrentar nessa prova e dessa vez nós vamos falar um pouco sobre ação civil pública, que caiu bem recentemente aí numa das provas da Ordem dos Advogados do Brasil, beleza? Então vamos lá. O que é ação civil pública? O que a gente tem que saber nesse começo? Que primeiro, a ação civil pública faz parte de um processo coletivo. Então, ela serve para tutelar direitos que nós chamamos de transindividuais ou coletivos em sentido amplo, né? Que são aqueles direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e que integram também a noção de dignidade humana. A ação civil pública está prevista inicialmente no artigo 129 da Constituição Federal, como uma atribuição do Ministério Público, mas o parágrafo 1º também desse artigo 129 autoriza a propositura de ação civil pública por terceiros e que vai vir toda essa ação vai vir regulamentada pela Lei 7.347 de 85, que é a Lei de Ação Civil Pública. Antes de mais nada, você ainda precisa saber que subsidiariamente nós vamos aplicar o Código de Processo Civil e Código de Defesa do Consumidor, naquilo que couber, também para montar uma ação civil pública. Por quê? Porque o artigo 19 e 21, respectivamente, dessa lei, dispõe dessa maneira, tá? Que esses outros dois códigos aí são integrativos também com a Lei de Ação Civil Pública. Bom, então, quando cabe uma ação civil pública? Ela cabe para uma tutela preventiva ou ressarcitória, portanto, quando já houve um dano e você quer fazer um ressarcimento desse dano, ainda que de ordem moral, mas também patrimonial, de lesão a qualquer direito difuso, coletivo ou individual homogêneo, portanto, de qualquer direito transindividual, como nós chamamos. É por isso que o artigo 1º dessa lei, da Lei de Ação Civil Pública, vai trazer um rol exemplificativo desses direitos transindividuais ou direitos coletivos, né, em sentido amplo, como nós dissemos. Esse rol ele é exemplificativo e isso fica muito evidente quando nós vemos aí no inciso 4, que está destacado, né, que diz que qualquer outro interesse difuso ou coletivo também é tutelado, portanto, por essa lei. A única exceção são pretensões de cunho de tributo ou contribuições previdenciárias ou relativas ao FGTS ou de natureza afim, tá? Então essas são as exceções que não podem ser vinculadas, pretensões que não podem ser veiculadas dentro de uma ação civil pública. Todos os outros direitos que se consideram difusos, coletivos ou individuais homogêneos podem ser defendidos mediante ação civil pública. Tanto é que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o Estatuto do Idoso vão trazer para a gente hipóteses, inclusive, que autorizam a propositura desse tipo de ação, visando a proteção desses direitos que são considerados, né, coletivos aí. Portanto, nós vamos dizer que a ação civil pública é aquela ação hábil para proteger todo e qualquer direito ou interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo, incluindo os direitos à saúde pública, dos idosos, ao meio ambiente, à educação, à cultura e etc. Beleza? Tá, vamos lá. Então, o que são esses direitos transindividuais? Eles estão previstos lá no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, parágrafo único, que vai dizer, né, que a defesa coletiva ela é exercida quando se tratar de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, respectivamente aí nos incisos 1, 2 e 3. E quais são as diferenças? Os direitos difusos são aqueles direitos que pertencem a todas as pessoas. Portanto, eles não são divisíveis. Vê aí, de natureza indivisível. Você não consegue determinar quem são as pessoas que são os titulares daqueles direitos. Quer um exemplo? Patrimônio cultural da humanidade. Se nós vemos aí, se há uma ação que lesa um patrimônio cultural da humanidade, quem é que está sendo lesado? Toda a humanidade. Então, você não consegue determinar quem são exatamente as pessoas que estão sendo lesadas com aquela ação. Por isso que nós dizemos que esse direito é difuso, ele está difundido entre todas as pessoas. Tá? Coletivos. Os direitos coletivos são aqueles cujos titulares são um grupo ou categoria de classe, né? Ou categoria ou classe de pessoas ligadas entre si por um vínculo jurídico. Vou te dar um exemplo. Profissionais de uma mesma categoria sindical. Imagina que determinado decreto venha e extingua ou altere determinado direito de uma
certa categoria de servidores públicos. Então, só aquela categoria é que vai estar sendo atingida em seus direitos, tá? Porque são direitos coletivos que pertencem àquela coletividade, àquele grupo. De certa forma, então nós podemos ver aí que, apesar de você ter uma espécie de determinação, né? Você tem uma determinada categoria que vai ser afetada, todas aquelas pessoas que pertencem àquela categoria, elas são afetadas indistintamente. Daí porque também nós vamos dizer que é de natureza indivisível e que nós temos pessoas aí que não conseguem ser absolutamente determinadas, ainda que sejam determináveis. Mas isso você não precisa saber com absoluta segurança, tá? É só para você ter uma noção aí a respeito do que são os direitos difusos coletivos. E por fim, nós temos os direitos individuais homogêneos, que são aqueles que são direitos individuais, como o próprio nome diz, mas são iguais para todo mundo. Quando nós falamos de direitos individuais homogêneos, nós estamos falando de direitos que podem ser pleiteados de forma individual no judiciário. Todo mundo pode entrar com uma ação individual se estiverem sendo afetados por esse tipo de lesão aí. Mas para evitar essa chuva, né, esse monte de ações iguais, nós podemos utilizar de uma ação coletiva, de um processo coletivo, para que tenha um só processo com resultado para todo mundo. Por exemplo, nós podemos falar assim, em um produto que venha com um defeito de fabricação de um determinado lote, por exemplo, esse produto, quem comprou aquele determinado produto pode individualmente pleitear uma ação, caso tenha algum dano aí, visando determinado ressarcimento. Mas todas aquelas pessoas possuem o mesmo direito individual, por isso que ele é homogêneo, né? Por isso que ele é igual. Então, também é possível a defesa, por exemplo, de direito do consumidor, quando se tratar nesse sentido, né? De ação relativa a direitos individuais homogêneos, porque decorrem de uma origem comum, né? Então, nós temos aí um vínculo de fato, né? Bom, legitimidade. Legitimidade para a propositura da ação civil pública. Quem tem? Está lá no artigo 5º da ação civil pública. Ministério Público, Defensoria Pública, Administração Direta, União, Estado, Distrito Federal e Municípios, Administração Indireta, Autarquia, Empresa Pública, Fundação ou Sociedade de Economia Mista e, veja que está grifado aí, Associação, tá? Por que está grifado? Porque provavelmente na sua prova, se cair uma ação civil pública, você vai defender uma associação. Que, concomitantemente, então tem dois requisitos para a associação poder entrar com uma ação civil pública. Ela deve estar constituída há mais de um ano e, entre as suas finalidades, ela tem que visar proteger algum daqueles direitos difusos ou coletivos que nós vimos lá no artigo 1º, tá? Que é uma certa pertinência temática, então, para que a associação possa entrar com a ação civil pública. Existe uma exceção que é trazida no parágrafo 4º desse artigo 5º, que vai dizer que o requisito de pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz quando haja manifesto interesse social ou relevância do bem jurídico. Então, se acontecer alguma coisa que é muito relevante, mesmo ela não estando constituída há mais de um ano, a associação pode invocar o parágrafo 4º aí para poder entrar com a ação civil pública. Legitimidade passiva vai ser daquela pessoa competente de quem decorre o ato impugnado. Então, pode ser o município, o estado, enfim, autarquia, etc. Ou outras empresas, enfim. Competência, pessoal, regra. Local do dano, foro do local onde ocorrer o dano. E o parágrafo único do artigo 2º da Lei de Ação Civil Pública vai dizer que a propositura da ação previne a jurisdição do juízo para aquelas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto, tá? Portanto, o local do dano é competência absoluta. Se o dano ocorrer em relação à União, autarquia ou empresa pública federal, local do dano, mas na vara da Justiça Federal. Em regra, sempre no juízo de primeiro grau. Agora, se o dano pegar mais de uma comarca, por exemplo, mais de uma cidade, mais de uma região, ou toda uma região, todo um estado, vai ser na capital do estado ou do Distrito Federal. E se pegar em âmbito nacional, mesma coisa. E aí você fala, mas aonde exatamente? Naquela que for proposta primeiro, porque aí ela previne o juízo, tá? Sempre em primeiro grau, com duas exceções, que são aquelas que constam no artigo 105.1f e 105.1n da Constituição Federal, quando vai ser competência originária do STF. Todas as outras, sempre no juízo de primeiro grau. Medida cautelar. A ação civil pública pode ser proposta de forma cautelar, isso está previsto no artigo 4º
aí da Lei de Ação Civil Pública, e também pode ser feito um pedido de liminar. Então, pode ser feito um pedido de medida cautelar já dentro do processo, ainda que não seja um processo cautelar em si. Você pode fazer esse pedido com base no artigo 12 da Lei de Ação Civil Pública, desde que você tenha aqueles requisitos gerais, né? Que é o fumus boni iuris e o periculum in mora, o perigo da adesão e a verossimilhança do direito com as alegações. Pedido, pessoal. A ação civil pública ela pode ser preventiva ou ressarcitória. E o artigo 3º da Lei da Ação Civil Pública vai dizer que essa ação tem por objeto condenação em dinheiro ou cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Esse vai ser o seu pedido principal. Um ressarcimento em dinheiro ou que determinada pessoa seja obrigada a fazer ou não fazer determinada ação, tá? Você também vai fazer o pedido liminar se for o caso. Vai apontar a opção pela realização ou não de audiência de conciliação e mediação que está previsto lá no artigo 319, inciso 7 do novo Código de Processo Civil. Pede a intimação do Ministério Público, a gente tem sempre que pedir, porque quase sempre conta ponto aí nos espelhos da OAB. Vai fazer o pedido de produção de todas as provas admitidas em direito, o pedido de procedência da ação, que isso a gente sempre tem que fazer, e ainda a sucumbência do réu, tá? Por fim, os últimos apontamentos que você tem que saber é que a petição vai seguir os requisitos da petição inicial, que está previsto lá no artigo 319 do novo Código de Processo Civil. Não há adiantamento de custas, emolamentos ou honorários ou qualquer outra despesa, segundo o artigo 18 da Lei de Ação Civil Pública. Portanto, é uma ação gratuita, tá? Salvo uma fé. Mas pra gente aí o que importa saber é que você vai entrar com uma ação, essa ação ela é gratuita. E aí você vai apontar o valor da causa, portanto, dizendo que essa é uma ação gratuita, conforme o artigo 18 da Lei de Ação Civil Pública, mas que por conta do artigo 291 do novo Código de Processo Civil, você tem que apontar o valor da causa, você pode colocar aí um valor de alçada, que a gente chama, que é R$1.000, tá? Então, basicamente, esses são os apontamentos que você tem que saber para poder construir essa ação. Eu vou parar por aqui, mas nós vamos voltar, então, com mais aulas sobre ação civil pública, indo direto para a parte prática. Fico aqui, até logo e um grande abraço.